Fala aí meu parceiro, tudo tranks? Aqui quem fala é o Tio Sam. E se liga mano, imagina que você é um rei demônio que ficou adormecido e reencarnou depois de 2000 anos. Mas quando você acorda você percebe que o mundo tá diferente. Existe uma escola que está procurando pela reencarnação do rei demônio, mas ninguém acredita que é você. A única forma de fazer acreditarem é mostrando o nível absurdo do seu poder. Cola comigo porque hoje tem análise dos episódios 1, 2 e 3 de Malgakuen. O episódio começa contando sobre a Era Mítica de 2000 anos atrás, e um homem exterminou toda a nação dos humanos e matou até deuses. Ele era temido como o rei demônio. Diante do seu olhar, até a realidade era apagada. Esse cara é um monstro. Uma coruja decide entregar um convite para uma escola onde vão treinar o sucessor do lendário rei demônio, e alguém vai assumir o posto de Lorde Demônio da Tirania. Depois disso já corta pro primeiro dia do exame admissional. Essa é a Academia do Rei Demônio, a academia que procura pela reencarnação do mais brabo. Uma garotinha de cabelo branco deixa cair o convite, e um nobre cavaleiro pega o convite para ela. Esse daí é o brabo. Nem preciso dizer que ele é o protagonista, porque ele tem cara de protagonista. Nesse anime, quem tem cabelo branco é considerado da realeza, e quem tem cabelo preto é considerado apenas um plebeu. Esse é o Anos Voldgod. Assim que Anos ia entrar pra academia, apareceu um cara encrenqueiro. Sempre tem um desse em uma escola, mas o Anos simplesmente passa por ele e deixa ele no vácuo, e fala que o poder dele é tão fraco que ele não percebeu a presença do encrenqueiro. Ele então deseja apelar pra violência e já carrega uma magia de fogo que pode carbonizar até o esqueleto de uma pessoa, mas o Anos simplesmente apaga o fogo com um assopro. Digamos que ele apagou o fogo de um fósforo. Nessa hora, o Anos emite uma palavra que deixa o encrenqueiro completamente imobilizado, com apenas uma palavra. O inimigo não pode se mover. Chegando então no teste de admissão, o teste vai correr em 3 etapas. A primeira vai ser uma luta entre os alunos, a segunda vai ser um teste de aptidão mágica e a última um teste de perguntas. Para essa batalha, ele pode usar qualquer equipamento que quiser. Assim que ele entra no coliseu para batalhar, o mesmo encrenqueiro aparece de novo. Só que dessa vez, ele tá com armaduras e artefatos mágicos para potencializar os seus poderes. Será que o Anos terá alguma chance com esse cara? O Anos emite mais uma ordem contra ele, mas a magia não afeta, porque a armadura é anti-magia. Nessa hora, o encrenqueiro saca da espada, já deixa a espada completamente em chamas, e essa espada vai aumentar ainda mais o nível do poder da sua magia. Só que novamente o Anos assopra e apaga o fogo dele como se fosse o fogo de um fósforo. Dá pra ver que ele é muito poderoso, né? Então o Anos decide dar uma vantagem pra ele. Primeiro que o Anos não vai sair do lugar, não vai usar magia e não vai emitir nenhum poder mágico através de suas falas. Aí facilitou demais pro maluco, né? Nessa hora, o encrenqueiro é completamente fatiado. Ele levou um dano gigantesco apenas pelo batimento cardíaco do Anos. Cara, na moral, se eu fosse ele, eu já teria desistido. Depois dessa humilhação toda, dá pra ver que é impossível derrotar esse simples plebeu. Então eles firmam um contrato, e o encrenqueiro decide que não vai desistir mesmo se morrer. Então o Anos estrala o dedo e ele simplesmente vira presunto. Mas o Anos consegue ressuscitar ele de novo. E novamente o Anos estrala o dedo e ele vira presunto de novo. Mas ele é ressuscitado novamente, e o Anos fica repetindo isso várias e várias vezes. O Anos consegue ressuscitar alguém depois de 3 segundos. Essa é a mesma regra aplicada para quando uma comida cai no chão, a regra dos 3 segundos. Pode comer sem medo. Depois de todo esse massacre, o encrenqueiro acaba pedindo a rendição, mas o irmão dele ficou completamente furioso com isso. Com isso chega o teste da medição de poder mágico. A garotinha amiga do Anos tem mais de 100 mil de poder, é um poder muito insano. Assim que o Anos vai medir o poder dele é nulo, e ele quebra o cristal de mana por excesso de poder. Ninguém nunca viu isso acontecer antes. Depois vem o teste de aptidão. Esse teste vai fazer perguntas sobre o rei demônio. Ele precisa responder tudo de forma correta, mas algo muito estranho vai acontecer aqui. Logo você vai saber o que é. Depois de responder todas as perguntas, eles foram aprovados, e o Anos chama a amiga dele para comemorar a aprovação na casa dele. Ela cogita em usar magia de voo, mas ele tem uma forma muito mais rápida, a magia de teletransporte. Chegando então em casa, a gente conhece a mãe do Anos. A mãe dele tem uma aparência muito mais nova do que a aparência do próprio filho, mas isso tem uma explicação. O Anos nasceu e virou adulto em apenas um mês. Esse sim é o verdadeiro rei demônio da tirania, mas ninguém acredita. Todo mundo acha que ele é apenas um plebeu. Depois de jantarem e conversarem bastante, o Anos decide levar a sua amiga para casa. E ele decidiu que vai ir caminhando para fazer a digestão da comida, né? Nada melhor do que dar uma volta à noite com uma boa conversa. Só que nessa hora ele é completamente cercado por uma barreira mágica. Essa é uma poderosa magia de criação que criou um coliseu inteiro. E de lá sai o irmão do encrenqueiro, e ele veio junto também. O irmão dele é muito mais poderoso, e o irmão dele sentiu que a realeza foi desafiada por um ralé plebeu. O próprio irmão pega o encrenqueiro e usa uma magia de relâmpago negro que simplesmente carboniza o irmão dele inteiro. Ele não tá nem aí pro próprio irmão, ele só quer que o Anos pague por tudo que ele fez e pela humilhação que ele fez a realeza passar. Mas ninguém acredita quando o Anos fala que é o próprio Lorde Demônio. Todo mundo acha que ele é um ignorante e que tá zombando do verdadeiro rei demônio da tirania. Geral acha que isso é um absurdo. Com isso, todos os magos decidem atacar ao mesmo tempo. Eles vão lançar a magia mais poderosa, mas com apenas um olhar, o Anos simplesmente fez o poder deles ficarem com medo, e o poder de todo mundo
ficou fora de controle. No final, todo mundo foi aniquilado pelo próprio poder, menos um membro da nobreza. Ele decidiu usar uma magia proibida, um feitiço que só é usado pela nobreza. Essa é uma magia de origem, que pega o poder do próprio rei demônio emprestado. E é exatamente isso, mano. Ele pegou o poder do próprio Anos emprestado. No fim, a magia não causou nenhum dano no Anos, porque a magia de origem não pode afetar a própria origem. Esse cara é apelão demais. Ainda com toda essa demonstração insana de poder, ninguém acredita que ele realmente seja o verdadeiro rei demônio. Ele então revive o irmão dele em forma de zumbi, e o irmão dele tá preparado para se vingar pelo próprio irmão ter matado ele. E agora ele tá muito mais poderoso. Todo mundo que renasce como um zumbi ganha um buff insano de aumento de poder. No fim, o Anos faz com que os dois lutem entre si, e nesse momento os dois são completamente carbonizados. Mas como o Anos é um rei demônio clemente, ele decide reviver e salvar todo mundo. Depois dessa demonstração insana de poder, eles têm que acreditar, né, mano? Ele manda todo mundo prestar atenção e todo mundo é descendente dele. O fundador voltou, o verdadeiro rei demônio da tirania. Esse é Anos Voldgod, o rei demônio que voltou depois de 2000 anos para colocar o mundo em ordem. No episódio 2, as coisas ficam mais interessantes, porque mostra o Anos Voldgod no seu trono lá no submundo. E existe o lendário rei Canon. Esse é o único cara que consegue bater de frente contra o Anos. E o mundo tá vivendo uma guerra entre os demônios e os humanos. O Anos acha errado que os humanos matem os demônios e o Canon acha errado que os demônios matem os humanos. Por isso, eles vivem uma guerra há centenas de anos. Mas o Anos decide firmar um acordo com o herói Canon. Ele vai se sacrificar para colocar uma barreira ao redor do mundo inteiro, que vai separar os humanos dos demônios. Assim, os dois mundos vão viver em paz. Essa magia é tão poderosa que o Anos só vai conseguir reencarnar depois de 2000 anos. Então beleza, ele firmou um acordo com o herói Canon. O herói Canon simplesmente vai pra cima dele e enfia a espada no peito dele. Só com a morte do Lorde Demônio, o mundo poderá viver em paz. A barreira então é gerada, e a barreira possui uma magia tão poderosa que não pode ser atravessada. Só que 2000 anos depois, ele reencarnou. Assim que ele nasceu, ele já nasceu falando. E agora ele tá aí, nessa academia que busca pela reencarnação do rei demônio da tirania. Mas ninguém acredita que seja ele, porque ele é um simples plebeu que nasceu sem sangue da nobreza. Por isso ninguém acredita nele. Mas ele percebe que respondeu todas as perguntas erradas. E pergunta pra ela qual que é o nome do rei demônio. E ela fala que o nome do rei demônio se chama Avios de Levia. Ou seja, alguém mudou todas as informações sobre o verdadeiro rei demônio. E é por isso que ninguém acredita mais nele. A pessoa considerada mais próxima do rei demônio é a irmã dela. E cara, a irmã dela não gosta de ninguém que não seja da realeza. Então a professora chega pra dar aula e ensina uma magia pros alunos. A magia Gize. É uma magia que vai dar um bônus pra todos os subordinados no campo de batalha. E vai rolar uma competição onde os alunos vão precisar usar essa magia. Quem serão os candidatos? Várias pessoas levantam a mão, inclusive o Anos, mas a professora também é preconceituosa com quem usa uniforme branco, porque todos que usam esse uniforme são considerados mestiços. Ele então firma um contrato com a própria professora e ainda por cima fala que o feitiço que ela tá usando tá errado. Ele refaz completamente o feitiço e da forma que ele refez o feitiço dá o dobro do efeito. No fim, todos os candidatos se apresentam, inclusive o Anos também se apresenta como o verdadeiro rei demônio e os alunos escolhem quem eles querem seguir. Ninguém quis seguir o Anos, a não ser a amiga dele. É revelado também que a amiga dele é apenas uma boneca que foi criada com magia, e é exatamente por isso que ela tá no grupo dos uniformes brancos. Ela não é considerada nem humana e nem demônio. O Anos então fala coisas com a irmã dela que deixa ela completamente furiosa, e ela usa os olhos demoníacos da destruição. Esses olhos podem aniquilar inimigos e até faz com que eles obedeçam tudo que ela mandar. Mas não tem efeito sobre o Anos porque ele também tem os olhos da destruição. Essa é a prova de que ela é uma descendente muito próxima do Anos. Depois disso, o Anos vai pra casa junto com a sua amiga e a irmã dela barra eles no meio do caminho. Um detalhe muito importante é que ela odeia a sua irmã, e tem um bom motivo pra isso. Guarda bem essa informação porque é importante. A irmã dela desafia o Anos pra um duelo e eu juro que eu não tô entendendo porque que todo mundo quer desafiar ele. Ele já demonstrou ser mais forte até do que os professores. Então vai começar esse duelo. O duelo vai ser basicamente o seguinte: uma disputa de poder entre o time dele e o time dela. Eles firmam mais um contrato e cada um fica de um lado. Eles basicamente materializam um castelo inteiro só com magia, e o Anos simplesmente manda a amiga dele fazer o mesmo. Ela usa a magia Iris, que levanta 3 castelos gigantescos. O nível de poder desse anime é um absurdo, mas isso tudo foi só uma distração, para que o Anos chegasse bem perto da fortaleza deles. Tudo que eles falam lá dentro da fortaleza, o Anos consegue escutar lá fora. Ele conseguiu invadir o sistema de criptografia da magia deles, mas ela tá confiante porque ela colocou várias barreiras de magia em volta do castelo. O Anos simplesmente enfia a mão inteira dentro da barreira e o cara simplesmente ergue o castelo inteiro com a mão. Além de erguer, ele arremessa o castelo pro alto, e se já não bastasse tanta apelação, ele segura o castelo com um dedo e faz o castelo girar no dedo dele. Depois arremessa o castelo a uma longa distância, impossível que sobre alguém vivo depois dessa. Só que ele ainda fala que pegou leve demais com eles, então ela decide usar o Jill Graze, uma magia que só o rei demônio da tirania pode usar. É a mais alta magia de fogo que existe. É tão poderosa que ela precisa canalizar a energia de todo mundo para conseguir emitir um disparo. Então eles criam um canhão
usando magia e esse canhão vai canalizar toda a magia do Jill Grace. Ela ativa o olho da morte e lança o Jill Grace com força total. A magia vai em direção ao Anos, mas ele simplesmente rebate com uma magia de nível inferior. A magia vai em direção a eles e explode todo mundo junto. Essa magia que ele usou se chama Grega e é uma magia muito mais fraca do que o Jill Grace, mas ainda assim foi lançada por ele, que é muito mais poderoso. Os olhos demoníacos dela não funcionam nele, e como eles firmaram um contrato no início da luta, agora ela vai ser obrigada a ser subordinada dele. E ele estava interessado nela desde o início por causa dos olhos dela. Ele sente atração pelo olhar demoníaco que ela emite. Chegando em casa, além de apresentar a amiga dele, ele também apresenta a Sasha, que agora é uma outra amiga dele. E os pais dele ficam orgulhosos pelo filho ter trazido duas meninas para dentro de casa. Depois de jantarem, elas se preparam para ir embora. E olha que da hora, as duas irmãs viraram amigas de novo. Isso é porque na realidade a irmã dela nunca teve ódio dela de verdade, mas isso você só vai entender mais pra frente. Depois de uma longa conversa com o Anos, ela dá um beijo de despedida nele. Será que esse vai ser o início de um relacionamento? Eu acho bem difícil. Ele então vai embora pelo teleporte e a Sasha revela que essa será a última vez que ela verá o Anos. No episódio 3, elas ficam conversando sobre gostar ou não do Anos. Parece que as duas estão apaixonadas por ele. Isso porque o Anos é o único que pode olhar diretamente pros olhos da Sasha sem ser pulverizado. Depois disso, rola uma conversa entre irmãs e agora parece que as duas estão unidas. Com isso, a Misha pergunta pro Anos o que ela poderia dar de presente pra Sasha, e a Sasha se senta perto deles. E o Anos revela também que já rejeitou todo mundo que era do grupo da Sasha. Ele acha que só eles três já são suficientes pra fazer tudo que essa escola quer. Só que eles precisam de no mínimo 5 membros pra fazer todas as atividades. Então vai começar uma aula que será dada por um dos 7 imperadores do Rei Demônio. São 7 demônios que foram criados pelo próprio Anos. E foi exatamente eles que criaram essa academia pra encontrar a reencarnação do Rei Demônio. O Anos acha isso muito estranho, porque ninguém se lembra dele. Então chega o Yves Necron, que é um dos 7 demônios imperadores, e que inclusive a Sasha descende dele. O Anos então chama a atenção do Yves, e a professora implora por desculpas e promete expulsar o Anos. Mas os dois começam a conversar, e o Yves perdeu as suas memórias de 2000 anos atrás, por isso ele não se lembra da existência do Anos. Mas o Anos usa uma magia nele para fazer ele recuperar suas memórias. Como ele consegue fazer isso sem ser punido? O Yves então ensina uma técnica da família Necron, uma técnica que permite fundir uma magia com a outra, e criar uma magia 10 vezes mais poderosa. E o Anos não precisa aprender isso, porque ele já tem tudo isso decorado. Depois disso, o Anos conversa com o Yves Necron a sós, e o próprio Yves está confuso. Ele não sabe se acredita ou não no Anos, então ele decide ficar neutro. Alguém chamado Avos de Levia mudou a memória do mundo inteiro, e tudo foi esquecido. Depois de um tempo vai começar uma nova prova. Essa prova será uma exploração por dentro do castelo do próprio Rei Demônio, e o objetivo é encontrar ferramentas e armas mágicas. Quem conseguir encontrar os melhores objetos mágicos vão ganhar a prova. O Anos tá bem tranquilo, ele também não tá com nenhuma pressa. Ele conhece um objeto escondido que nenhum professor jamais conseguiria encontrá-lo, isso porque o castelo é dele. Eles então passam por vários caminhos em um labirinto, e o Anos encontra uma passagem secreta que ele mesmo criou. Chegando no fim dessa passagem secreta, existe um catalisador de magia, um lugar que suga toda a magia de fora do mundo, e ele percebeu que alguma coisa nesse lugar foi adulterada. E por fim, uma porta gigante que não pode ser aberta por nenhuma magia existente. A única forma de abrir é com força bruta, mas somente o Rei Demônio tem força para isso. Assim que eles abrem a porta, eles encontram um cetro mágico poderosíssimo que era usado pelo Anos. Encontram vários outros objetos mágicos. A Misha decide que vai dar um manto mágico para Sasha de presente pelo seu aniversário, mas coincidentemente ela é irmã gêmea da Sasha, e o Anos dá um anel mágico de presente para ela também. Assim que a Misha entrega o manto para Sasha, as duas ficam sozinhas e algo terrível acontece. A Sasha assassinou a Misha com uma adaga mágica. Ninguém esperava por isso, né? Mas a Sasha simplesmente enganou os dois para que ela pudesse vencer a prova sozinha. Ela até consegue desfazer o contrato feito com o Anos, usando o próprio cetro mágico que ela pegou. Mas na verdade, ela tem um plano ainda maior do que tudo isso. E por incrível que pareça, ela tá fazendo isso pelo próprio bem da irmã dela. Com isso, o Anos impede que ela escape. Ela usa o olho demoníaco, mas o Anos devolve a potência do golpe com o olho demoníaco dele. E a Misha tá viva. O Anos curou ela imediatamente assim que ele a viu. Com isso, a Sasha escapa com o cetro mágico e com o manto, e a Misha revela algo muito assustador. Amanhã será o dia em que ela vai deixar de existir. No seu aniversário, ela simplesmente vai sumir. O episódio 4 então começa com a Misha dizendo que amanhã, na data do seu aniversário, ela vai deixar de existir completamente. A Sasha é apenas uma boneca criada pelo Lord Yves Necron, um dos subordinados do Anos que teve a memória adulterada com o passar dos anos. Ele transferiu uma parte da alma da Sasha para criar a Misha, mas amanhã ela vai deixar de existir, e parte da sua alma vai voltar para Sasha. Com isso, o Rei Demônio Anos percebeu que o Yves fez isso para poder criar uma raça exclusiva de demônios ainda mais poderosa. Essa magia é conhecida como Dinodixes, uma magia de fusão e ressurreição. E tudo que a Misha queria era viver uma vida normal, mas infelizmente o seu destino já está decidido. Ela viveu a vida inteira sendo rejeitada porque ela não é humana e
nem demônio, então ela não se encaixa em nenhum lugar da sociedade. Com isso, o Anos promete que vai ajudar ela de alguma forma e pede para que ela viva sua vida sem se preocupar com as coisas ruins que pode acontecer. Com isso, eles vão atrás da Sasha, que estava fugindo com o manto mágico do Anos e também o seu cajado supremo que aumenta exponencialmente seus poderes. A Misha pergunta para Sasha se ela odeia e a Sasha propõe um duelo com o Anos. Se caso ele vencer esse duelo, ela vai responder a pergunta da Misha, mas se ele falhar, ele vai ter que obedecer tudo que ela mandar. Ele então aceita o desafio e ela começa a preparar um círculo mágico. Esse círculo vai demorar 2 dias inteiros para ficar pronto. Depois de criar o círculo mágico, a gente descobre que na verdade a Sasha nunca odiou a Misha, ela sempre a amava desde que era criança. Para isso, era necessário criar uma magia poderosa e que ao invés da alma da Misha ir para Sasha, aconteceria o contrário, e a Misha continuaria viva nesse mundo. Mas para que a magia funcionasse, era necessário que a Misha rejeitasse e odiasse ela. Por isso que durante 15 anos, a Sasha se dedicou a estudar uma magia poderosa o suficiente para salvar a sua irmãzinha, e cuidou para que ela fizesse tudo de ruim, para que a Misha odiasse ela e ela conseguisse concluir a magia. Essa é a única forma de destruir o destino. Mas assim que a Sasha lança magia na Misha, o feitiço não funciona. O feitiço falha completamente, porque sua irmãzinha não consegue odiar ela. Esse é o momento de redenção entre as duas irmãs. Não existe mais nenhuma solução para que a Misha continue viva. Então Anos revela que ainda é possível salvar a Misha. A única forma de fazer isso é voltando no tempo e mudando o código genético das duas para que as raízes cresçam separadamente. Assim a Misha e a Sasha serão irmãs gêmeas de verdade. No teste de aptidão para o Rei Demônio surgiu uma pergunta assim, e a resposta do Anos foi basicamente a seguinte: ele salvaria as duas se fosse preciso. As raízes delas estão prestes a se fundirem e virar uma só, mas o Anos tem um plano para criar duas raízes diferentes e separar a alma das duas irmãs. A única forma é voltando no tempo, mas para que essa magia funcione, ele vai usar o Gizzy, a magia mais poderosa do Lorde Demônio. E a chave para que o feitiço seja um sucesso é que as duas terão que acreditar que ele é o verdadeiro Rei Demônio da tirania, o Lorde reencarnado. Nessa hora, o Yves Necron já foi pra cima dele com uma espada e perfurou o peito dele. Será que esse vai ser o fim do Anos depois de levar um golpe letal? Mas esse golpe não foi o suficiente para matar ele. Ele lança uma magia de fogo contra o Yves e é impossível derrotar ele mesmo que o coração dele seja arrancado. Ele arremessa a espada na cara do Yves e prende ele na parede com grande brutalidade. E agora é o momento de usar a magia de recriação. O Anos então usa a magia, mas essa magia é extremamente perigosa, porque ao mexer com o espaço-tempo, o Guardião do Tempo vai aparecer para impedir que alguém mude o passado, presente e futuro. Esse é o Deus Guardião do Tempo, Yugolahavias. Ele decide fazer um acordo com o Deus do Tempo, mas o Deus do Tempo vai punir todos com a morte. Ele cura o Yves retrocedendo o tempo e dá todo o poder do tempo para o próprio Yves. Agora o Yves tem poder o suficiente para bater de frente contra o Anos. Ele usa o Dear Grace, mas os ataques não têm nenhum efeito. Com isso, ele ataca o Anos de diversas maneiras que se mantém protegido por uma barreira mágica. No fim, o Anos é enganado e é pego de surpresa. Esse ataque foi capaz de matar o Anos e desintegrar ele completamente. Mas como ele é muito poderoso, ele se reencarna na mesma hora, e o Anos percebe que o Yves não tinha se esquecido dele. O plano do Yves era derrotar o Lorde Demônio e roubar o poço como o Rei Demônio da tirania. Mas ele decide usar o seu último trunfo, uma magia que pode parar o tempo. Mas o Anos está além da compreensão de espaço-tempo. É impossível derrotar ele mesmo o Yves estando com o poder do Deus do Tempo. Então o Yves ataca o Anos, que se defende com barreiras mágicas, e agora é o momento em que elas vão precisar acreditar nele, acreditar que ele seja o verdadeiro rei. Elas então começam a gritar pelo nome dele, e agora elas entenderam que ele é o mais brabo, que ele foi despertado, e que ele é o único e o mais poderoso Lorde que já existiu. O Anos então consegue concluir o poder de recriação e cria duas raízes diferentes, para que a Misha não desapareça. Agora ela vai ter uma alma própria. Por fim, o Anos decide mostrar ao Yves quem é que ele está enfrentando, e lembra ao Yves que eles estão lutando no castelo do Anos. Ele vai mostrar o que significa enfrentar o Rei Demônio em seu próprio castelo. Ele impõe uma espada ancestral mágica, a espada que apaga a existência de quem é ferido por ela. O Anos então dá um golpe no Yves, que é completamente pulverizado ao nada, mas como o Anos é um Rei Demônio benevolente, ele revive o Yves, e ele decide que vai devolver as memórias que ele se lembra do Yves, já que o Yves teve a memória completamente alterada pelo Avos de Levia, um ser poderoso que está se passando pelo Anos. Ele manda o Yves investigar os outros 7 imperadores, e agora a Sasha e a Misha possuem uma raiz própria, e uma delas vai ser apagada da existência. E o Anos conta que já mudou o passado várias e várias vezes, mas que nunca tirou nota máxima em um teste. No episódio 5 mostra um pouco do passado do Anos e de alguns inimigos que ele já enfrentou. O espírito da água invoca sua verdadeira forma, uma hidra de 8 cabeças. A hidra ataca o Anos e acaba destruindo grande parte dos seus soldados, mas um dos subordinados do Anos acha que não vale a pena enfrentar uma criatura tão fraca. Então Anos pede para que seu subordinado derrote com um único golpe. Se ele conseguir fazer isso, o Anos vai conceder um desejo para ele. Por fim, ele derrota a hidra com apenas um ataque da sua espada e ele pede ao Anos para reencarnar. Ele quer seguir o seu mestre por todo lugar que ele for. Por isso, ele quer reencarnar também daqui a 2000 anos para ficar junto do Lorde Demônio. Mas nessa
hora aparece também o lendário herói Canon. Esse é o único cara que o Anos não consegue derrotar. Não importa quantas vezes o Anos mate ele sempre volta à vida porque ele tem 7 raízes diferentes. Seus poderes de origem são maiores do que o do próprio Anos. Eles então começam a travar uma batalha e voltam novamente para a academia. Eles estão ansiosos para saberem qual vai ser a nota para eles terem encontrado o cetro mágico do Rei Demônio. Mas a professora confirma que amanhã um aluno transferido vai se juntar à turma. Ele é conhecido como o mestre da espada mágica e ele é um grande guerreiro da nobreza. Todos de uniforme branco devem se reverenciar a ele. E ela também dá uma outra notícia: o cetro que o Anos encontrou foi roubado, por isso eles não podem avaliar se o cetro é verdadeiro ou falso. Com isso eles vão ficar com uma nota muito inferior do que as dos demais alunos. Mas a essa altura o Anos já tinha conquistado alguns fãs dentro da academia e alguns alunos de trajes brancos tentou defender ele. Mas ele não é besta, ele sabe muito bem o que fazer. É muito fácil resolver isso, é só encontrar o culpado. Ele vai em direção ao aluno e arranca o cetro de dentro do peito dele e entrega para a professora. O Anos descobriu que foi a professora que mandou o aluno esconder o cetro mágico. Com isso, as alunas que defenderam ele foram atrás dele. Nesse anime, todos os mestiços são tratados como lixo. Todos aqueles que não são de puro sangue são considerados escória. E essa menina confirma que existe um grupo de alunos que acredita que o Anos seja a verdadeira reencarnação do Rei Demônio da Tirania. O Anos então vai até a associação dos alunos mestiços e descobre que existe uma associação para quem é fã do Anos. Assim que o Anos chega lá, todas as meninas entram em euforia. Elas estão felizes por respirar o mesmo ar que ele. Será que isso é um beijo indireto? Fizeram até uma estátua dele e fizeram alguns desenhos um pouco suspeitos também. Parece que agora o Anos tem uma legião de seguidores. Com isso, os fãs do Anos também mostram que guardam uma lendária espada. Só que é só metade de uma espada, ainda falta outra metade. As duas metades formam uma lendária espada capaz de matar o lendário Rei Demônio da Tirania. Com isso, todas as meninas pedem para fazer parte da equipe do Anos. Mas não é tão fácil assim. Elas precisam provar o seu valor. Depois disso vai começar uma nova aula. Uma aula de treinamento com espadas. Quase ninguém não consegue tirar a espada do chão. A espada suga e rouba o poder mágico de quem a toca. Nessa hora chegam dois mestres espadachins. Esses mestres vão treinar todos aqueles que conseguirem tirar a espada do chão. O Anos apelão como sempre fala que só existe uma espada que ele não pode empunhar. A espada simplesmente vai em direção a ele, ele empunha a espada com grande destreza. Depois disso, outro guerreiro também consegue empunhar a espada, e esse é o novo aluno transferido, um cara extremamente habilidoso na arte da espada. Ele acaba derrotando um dos professores com grande facilidade, enquanto o Anos também derrota outro professor. O Anos percebeu que esse cara é um oponente à altura para ele, e para ficar ainda mais legal, ele vai até o Anos e pede para fazer parte da sua equipe. Esse é o Lei. O Anos acha que ele é um sujeito interessante, mas ele recusa a proposta de entrar na equipe dele. A única forma dele entrar na equipe dele é mostrando a sua verdadeira força e mostrando que ele vai ser um parceiro competente. O Anos manda o Lei se juntar com suas fãs e formarem um time para lutar contra ele. Se eles vencerem, o Anos vai aceitar todos no seu time. Outro dia vai começar a competição, o Rei Demônio da Tirania contra o espadachim mais forte. A Misha usa uma magia de gelo e cria um castelo gigantesco, uma fortaleza impenetrável e indestrutível. Ela conseguiu criar uma estrutura tão poderosa graças a seu anel mágico e também a sua raiz que veio de um demônio poderoso. Com isso, o Anos se teleporta para o campo de batalha e ele vai lutar a sós contra o Lei. O time do Lei cria um guardião gigante de pedra e agora vai começar o verdadeiro combate. O Anos decide que vai enfrentar o Lei com um simples graveto. Parece que agora eles estão em pé de igualdade. Os dois começam a lutar, enquanto a Sasha e a Misha vão usar o Dio Grace em equipe. A Misha cria um canhão gigante para canalizar toda a sua magia e as duas lançam um Dio Grace canalizado que destrói completamente o guardião gigante de pedra. E o Anos consegue derrotar o Lei facilmente, mas esse é só o começo da batalha. É a primeira vez que o Lei é derrubado por um galho de árvore, mas ele vai pra cima do Anos de novo e os dois começam a trocar mais espadadas insanas. E quanto mais o Lei luta, mais ele se adapta ao seu oponente. Enquanto isso, a Sasha tava em uma grande batalha, mas ela invoca seu manto mágico de fogo, e a Misha se teleporta também pro campo de batalha para dar suporte para sua irmã. As duas decidem usar a técnica secreta do clã Necron. Elas fazem uma combinação dos seus ataques, e elas combinam um ataque tão poderoso que foi forte o suficiente para derrotar completamente as fãs do Anos. Mas ainda tá rolando aquele combate insano de espada. Cada golpe é forte o suficiente para causar um terremoto. O Anos tá lutando apenas com o graveto e tá conseguindo bater de frente contra o Lei, que tá usando uma espada. Os dois estão se divertindo e é a primeira vez que eles lutam tanto tempo contra um adversário. Depois de trocarem muita espadada, o Lei dá um ataque surpresa que quebra o galho do Anos, mas ele consegue revidar o golpe e por fim vence o combate. E o Lei afirma que enquanto lutava, ele se deu conta de que ele conhecia o Anos de algum lugar, e o Anos acredita que ele seja a reencarnação do seu subordinado, e ele acaba aceitando o Lei para entrar na sua equipe. No episódio 6, o Anos levou todo mundo para jantar na casa dele, e para comemorar também a formação dessa nova equipe. E os pais dele ficaram orgulhosos por saberem que o Anos está indo bem na escola e tá fazendo vários amigos. E os pais dele apoiam ele ao máximo e também acreditam que ele possa ser o sucessor do Rei Demônio. Depois disso, todo mundo fica impressionado por saber que o Anos se tornou adulto com apenas 1
mês de vida, esse cara evolui muito rápido. Uma coisa é certa, mesmo o Anos sendo um reencarnado, seus pais o amam de verdade. Com isso, o Lei conversa por um tempo com a nova integrante da equipe, e um fato curioso é que essa garotinha é descendente do espírito da água com o demônio, e geralmente pessoas dessa descendência não vivem por muito tempo. Ela é diferente, ela é uma pessoa especial que conseguiu burlar todo esse problema. No outro dia, a professora anuncia a abertura do torneio das espadas mágicas. Alguns alunos foram selecionados e dentre eles o Lei, e também o Anos Voldgord. Eles vão poder travar uma batalha de espadas, mas agora vai ser com poder total. Mas o Anos acredita que isso possa ser uma armadilha. A academia nunca escolheria um mestiço como ele para participar do torneio das espadas mágicas. Ele desconfia de que estão bolando algum plano para pegar ele de surpresa. O Anos então é apresentado ao Boran, que é um dos 7 imperadores criado pelo Anos. Assim que eles se encontram, o Boran fica completamente emocionado. Ele acredita de joelhos que o Anos é a reencarnação do rei demônio da tirania, e mesmo ele tendo as memórias apagadas, ele consegue sentir pela raiz, e ele conseguiu confirmar assim que viu Anos de perto. Há 2000 anos, assim que a barreira foi criada para separar os humanos dos demônios, ele vagou pela floresta de um grande espírito, e ele basicamente estava fugindo dos agressores. Ele reuniu uma grande quantidade de magia para atravessar a barreira, e essa magia só recarregou 100 anos depois. Assim que ele voltou, tudo já tinha sido mudado pelo Avos de Levia, e as suas memórias foram apagadas, e o Boran acredita que essa é uma armadilha para derrotarem o Anos. É melhor ele ficar esperto com o torneio das espadas mágicas, ou ele poderá ser pego de surpresa. Assim que ele volta para casa, a Misha fez uma comida deliciosa para ele. Parece que o Anos está conquistando o coração de todas as garotas de sua escola. Depois da refeição e de uma longa conversa, a Misha convida o Anos para um passeio, e eles marcam para passear amanhã. Andando pelas ruas, eles vão até uma loja de criação. Essa loja possui criação de objetos como casas, castelo e edifícios. As construções são feitas dentro de vidros. Quanto mais detalhada e menor for a construção, mais valiosa será. Eles então decidem usar a oficina para criar seus próprios objetos, e a Sasha cria uma miniatura de todo mundo sentado em uma mesa. O Anos então decide demonstrar mais o seu poder, e assim que a vendedora entra na sala, ela fica muito impressionada com o que acaba de ver. Ele criou uma cidade inteira dentro de um pequeno pedaço de vidro. Essa pequena pedra é tão valiosa que a vendedora cogita em trocar a loja inteira pelo objeto, mas o Anos tem planos melhores para esse objeto e acaba transformando em um anel e dando de presente para Misha. Após isso, o Anos vai até a casa do Lei e acaba encontrando coisas suspeitas por lá, e o Lei também veio para visitar a própria mãe que está à beira da morte. O Anos promete que vai salvar a mãe dele, mas o Lei nega a ajuda dele. Tudo que o Lei quer é desafiar o Rei Demônio novamente para uma batalha de espadas. Começa o grande e esperado evento do torneio das espadas mágicas, e hoje somente a mãe dele veio para ver o torneio. Por algum motivo desconhecido, o pai do Anos está desaparecido. O primeiro oponente do Anos entra no campo de batalha, e esse é um dos espadachins mais poderosos do reino. Antes dele entrar na arena, o pai dele chegou com um presente, uma espada mágica forjada com aço, feita pelo seu próprio pai. Isso explica o sumiço dele. Dessa vez, o Ano vai lutar somente para ver os pais dele felizes. Entrando então no Coliseu, vai começar o combate. Quem vencer essa batalha passa para a próxima fase, e o Anos promete que vai derrotar todos os seus inimigos com apenas um golpe. O episódio 7 começou no torneio das espadas mágicas. Anos estava lutando contra o espadachim mais poderoso da nobreza, enquanto suas fãs cantavam uma música em sua homenagem. Anos se esquivou de todos os ataques com grande facilidade, então o adversário usou seu último trunfo, um movimento secreto. Mas novamente, isso não foi problema para o Anos, seu poder está além da realidade. Ele desfere uma sequência de golpes no adversário e por fim, ele saiu vencedor dessa luta. Mas o que ninguém esperava é que esse espadachim era irmão da professora Emília, a professora que despreza todos os mestiços do reino. Ela jura vingança pela humilhação que ele fez a nobreza passar. Com isso, Anos aguarda uma sala enquanto os outros competidores lutam, e parece que o Lei também está vencendo todas as batalhas. O que ele percebe é que o Lei se vendeu para uma família da nobreza em troca de riquezas. Ele decide que não vai mais ser amigo dos mestiços, e jurou que vai matar o Anos. Então Anos desafia ele para uma batalha agora mesmo. Ele vai para cima do Anos, que defende e dá um soco no peito dele. Com isso, os adversários perceberam o poder do seu inimigo, e ele conseguiu cortar o Anos, e nem o Anos conseguiu perfurar a sua pele. O Anos percebeu também ao tocar nele que ele está sobre um feitiço muito poderoso, e decide visitar a mãe dele no hospital. Depois de vencer todas as batalhas, o Anos foi classificado para a batalha final, a batalha que vai acontecer entre ele e o Lei, que também chegou nas finais. Seu pai tá muito orgulhoso pelo Anos ter vencido os oponentes com a espada forjada por ele mesmo. Com isso, sua mãe decide que vai levar a espada para casa em segurança. O lutador não pode entrar na arena com outra espada. Se ele perder a sua espada, ele vai ser desclassificado. O Anos então vai até o hospital visitar a mãe do Lei e percebe que ela está com uma doença espiritual, uma doença que vai drenando a vida dela aos poucos, e também percebe que ela é uma mestiça, uma mistura de demônio com espírito. A mãe do Lei acorda e ela parece conhecer o Anos. Ela revela também que o Lei está sendo usado pela nobreza em troca de cuidados médicos para ela. Essa doença acontece porque os espíritos são feitos de emoções, desejos, fé e tradição. Quando alguém perde a fé pelos espíritos, eles ficam fracos e desaparecem. Tudo o que o Anos precisa fazer
é aumentar a fé das pessoas pelos espíritos, para que ela possa voltar à vida. De qualquer forma, se as pessoas se esquecerem dela, ela vai deixar de existir, mas o Anos não pode curar ela, porque ele não sabe qual que é a sua tradição. E um flashback do Lei se sentindo triste por ser forte demais e nunca encontrar um oponente à altura, mas isso mudou quando ele conheceu o Anos. Ele perdeu a luta e ficou muito feliz por encontrar alguém que possa aguentar os seus golpes, e como o Anos é muito poderoso, ele decide vincular as raízes de sua fã com as raízes da mãe do Lei. Assim, ele vai conseguir fortalecer a tradição dela e vai conseguir curar ela nem que seja um pouco, mas essa magia tem um risco. Se a fã do Anos não aguentar essa transferência de poder, as duas podem acabar morrendo. Enquanto o feitiço estava em andamento, o Anos percebeu alguma coisa estranha acontecendo. No meio da floresta, sua mãe estava voltando para casa carregando a sua espada, mas a professora Emília apareceu para punir todos os mestiços e roubar a espada para que o Anos seja desclassificado do torneio. Ela quer fazer isso para se vingar pela humilhação que a nobreza passou. Com isso, ela machuca a mãe do Anos com um dos seus ataques e ataca todas as fãs do Anos que tenta defender a mãe dele. Mas a professora Emília é muito poderosa, ela lança diversos ataques, mas mesmo sendo várias pessoas tentando defender ela é muito difícil. Seu único objetivo é acabar com todos os mestiços. O poder da professora Emília está além do poder delas todas juntas. A professora Emília então lança uma magia mais poderosa que acaba carbonizando completamente todas as fãs do Anos. Assim que ela desfere seu ataque final para finalizar a mãe dele, ele aparece para salvar a sua mãe. Já emite uma ordem com seus olhos da morte que deixa ela completamente imobilizada, e depois cura todo mundo com uma única magia. Ele então segura a professora Emília pelo pescoço e enfia uma espada em seu coração. A professora Emília começa a implorar pela vida, mesmo odiando todos os mestiços. Então Anos simplesmente finaliza a vida dela e usa uma magia de reencarnação, porém ela nasce agora como uma mestiça, e não importa quantas vezes ela reencarne, ela sempre voltará como uma mestiça. Enquanto a fã do Anos estava curando a mãe do Lei, ele impediu que ela continuasse esgotando sua vida e colocou ela para dormir. No outro dia vai começar a batalha final, a luta final do torneio das espadas mágicas entre Anos e Lei. Quem será que vai vencer esse duelo? No episódio 8, assim que começou o torneio das espadas mágicas, o Anos caiu em uma armadilha. Ele recebeu uma pulseira que vai drenar completamente o seu poder mágico, e se o Anos derrotar o Lei, tanto ele como a mãe dele vão ser mandados pro abismo. Com isso começa um combate insano de espadas. O Anos está lutando enquanto o poder mágico dele está sendo drenado, e como o Lei está sendo controlado pela nobreza, ele simplesmente aceitou o fato de lutar contra o Anos para salvar a sua mãe. Mas no momento da batalha, ele destruiu o pacto mágico que estava em seu coração. Ele percebeu que não vai poder salvar a sua mãe, e tudo que ele quer nesse momento é lutar com força total contra o Anos. Porém agora ele não tem muito tempo de vida. Eles trocam mais espadadas e os golpes são tão rápidos que nem os espectadores conseguem enxergar. A espada do Anos é extremamente resistente porque contém o amor do seu pai. Isso é tão poderoso quanto uma magia de alto nível. Depois de muitos golpes, tanto Anos quanto Lei decidem dar o seu ataque final. Esse será o ataque que vai definir quem vence e quem perde a luta. O braço do Anos foi arrancado, enquanto o coração do Lei foi perfurado. Mas tudo isso era uma armadilha para mandar o Anos para uma dimensão mágica. O Lei estava sendo controlado pelo Meleis, um dos imperadores demônios criado pelo Anos. Ele colocou o Anos nessa prisão dimensional e já planejou tudo para que ele derrotasse completamente o Anos e assumisse o posto como o novo Lorde Demônio. Outros dois imperadores também aparecem na prisão dimensional para enfrentar o Anos. Serão 3 imperadores contra o Lorde Demônio. Mas em um momento de distração, os 2 imperadores tiveram a cabeça arrancada e o Anos parou o tempo. O golpe foi dado pelo próprio Lei, que já tinha desconfiado de tudo isso e decidiu ajudar o Anos em segredo. O Anos conseguiu libertar ele do pacto mágico com a nobreza, mas o imperador já tinha feito a mãe do Lei de refém. E também o Anos estava com seu poder completamente drenado. Ele preparou todo o campo de batalha para que pudesse vencer o Anos facilmente. O Lei consegue entrar na dimensão onde sua mãe está acorrentada, mas o imperador também tem uma carta secreta. Ele reuniu toda a parede mágica que o Anos criou para separar os humanos dos demônios e converteu em magia negra. Agora ele possui poder o suficiente para derrotar o Lorde Demônio da Tirania, que está completamente enfraquecido. Para dificultar ainda mais a batalha, o imperador entra no espaço absoluto, um local onde ninguém pode entrar, somente ele. Ele vai ficar atacando o Anos enquanto fica protegido pelo espaço absoluto. E realmente essa é a primeira vez que o Anos fica verdadeiramente em apuros. Mas uma coisa é certa, o Anos só tem apenas um mês de vida. Um demônio recém-nascido não desperta com seus poderes ao máximo. É por isso que ele pede ajuda do Lei. A mãe do Lei se transforma em uma espada espiritual para ajudar o seu filho. E agora o Lei é capaz de cortar toda a realidade e também qualquer espaço espiritual que existe. Ele vai cortando toda a energia escura que está sendo lançada pelo Imperador e consegue desferir um corte dimensional que acerta o Imperador dentro do espaço absoluto. Com isso, o Imperador fica marcado pela espada. A mãe do Lei então desaparece depois de usar toda a sua energia restante, e o Anos consegue se teleportar para trás do Imperador. Ele conseguiu invadir o espaço absoluto graças à marca do corte da espada do Lei. Mas o Imperador prende o Anos dentro da prisão escura, explode o Anos por completo. Parece que agora é o fim dele. Mas graças a tudo que aconteceu, o Anos conseguiu evoluir na batalha e conseguiu recuperar completamente a sua magia. Ele invoca a sua espada que pode apagar a existência de tudo aquilo que toca. O Anos lança um golpe de sua espada, mas ele consegue se esquivar e decide recuar. Mas o golpe cortou o corpo dele no
no meio. Isso porque a espada do Anos aniquila todas as regras da existência. Com isso, o Meleis usa o restante da sua magia acumulada, mas nenhum dos seus golpes é o suficiente para causar danos no Anos. O Anos enfia a espada na cabeça dele e percebe que na verdade ele estava sendo controlado. Provavelmente estava sendo controlado pelo próprio Avos de Levia. O próprio Avos de Levia manipulou todos os imperadores do Anos, e o Anos conseguiu trazer seus imperadores de volta à sanidade. O mais incrível é que o Avos de Levia aparece pela primeira vez no anime, mas ele decide recuar por enquanto. Depois que o Anos pega sua espada, a realidade volta ao normal, e no fim o Lei foi destruído. O Anos é o vencedor do torneio das espadas mágicas. Seus pais ficam muito orgulhosos com sua vitória, e suas fãs também, mas ele só foi capaz de vencer graças à sua espada. Então Anos começa a espalhar a lenda da espada, para que todas as pessoas acreditem no poder das espadas, e na espiritualidade que cada espada emite. Graças à sua vitória, o mundo pôde ouvir a tradição da espada. Então Anos cura o Lei, mas ele perdeu a sua mãe, por isso ele tá triste. Só que o Anos consegue trazer a mãe dele de volta à vida, e a existência dela só não foi apagada porque o Anos descobriu que a verdadeira forma dela era uma espada espiritual. E graças à tradição da espada que ele espalhou pelo mundo, a fé na espada foi revivida, e o poder dela foi completamente restaurado. Ela só pode viver enquanto alguém acreditar na tradição dela, e foi exatamente isso que o Anos fez. Com isso, está na hora de presentear o vencedor. A Sasha então leva uma espada de presente para o Anos, um prêmio dado aos vencedores, e ainda acaba ganhando um beijo da Sasha, que deixa seus pais emocionados, e as suas fãs ficam com inveja. Depois disso, o Anos fala que se divertiu com esse torneio. No episódio 9 conta mais sobre o passado do Anos. Ele foi até o castelo do herói Canon para propor uma trégua. Tanto os humanos quanto os demônios estão em guerra, e o objetivo do Anos é acabar com a guerra, mas eles se consideram inimigos mortais, porém os dois lados querem paz. Nessa hora, um dos subordinados do herói Canon ataca o Anos brutalmente, mas ele se defende com uma barreira mágica. O exército do herói Canon usa uma magia lendária que compartilha o poder aumentando a magia do usuário, mas o Anos simplesmente afunda o braço no estômago do subordinado do Canon e propõe dar fim à guerra. Ele então vai embora e ninguém acredita que o Anos seja uma boa pessoa. Todo mundo é contra ele e contra os demônios. Os dois lados são inimigos mortais. Depois disso, algum desconhecido jurou vingança ao rei demônio da tirania. Mostra então o Anos caminhando com a Misha pela cidade. Eles acabam encontrando com a Sasha. Ela parece estar com ciúmes pela sua irmãzinha estar andando sozinha com ele. Afinal, as duas gostam dele, né? Eles então vão pra academia, e agora a academia tem uma nova professora. A professora Lilia decidiu abandonar as aulas depois que o Anos transformou ela em uma mestiça. E essa nova professora decidiu que vai haver uma aula intercambial no reino dos humanos. Nessa era, os humanos e os demônios já estavam em paz. Nenhum pisava no território do outro. Mas dessa vez, para estudos acadêmicos é permitido. E da mesma forma que existe uma academia para encontrar o Lorde Demônio da Tirania, existe uma academia para encontrar a reencarnação do herói Canon, rei dos humanos. Os humanos têm uma magia poderosa, uma magia que bate de frente contra o Gizzy do clã dos demônios. O Gizzy cria estruturas mágicas, e o Asla, que é a habilidade dos humanos, foi feita para destruir o Gizzy dos demônios. Com isso, o Anos decide treinar toda a sua equipe para bater de frente contra os lendários heróis. Ele luta contra a Sasha com força total. O Lei decide lutar também, e a Misha cria uma espada de gelo para ele. Porém, o Anos consegue vencer o Lei facilmente. Depois de uma longa sessão de treinamento, o Anos foi se encontrar com o Meleis. Ninguém sabe quem é o Avos de Levia, ninguém sabe qual é o seu verdadeiro poder, mas todo mundo sabe que ele tem poder o suficiente para controlar todos os imperadores que o Anos criou. Então ele tem que ter cuidado, porque o inimigo pode ser forte o suficiente para vencer ele. E o próprio Meleis desconfia da Academia de Heróis. Ele acha que o Avos de Levia pode ter alguma ligação com o reino dos humanos. Com isso, o Anos decide se preparar para ir até o país dos humanos. Ele dá uma espada de presente para o Lei, porém essa é uma espada mágica que só corta se ele realmente tiver uma forte intenção de cortar. Caso contrário, será uma espada cega. O Anos só conheceu um cara que podia usar essa espada, era um dos seus imperadores. E o Anos acredita muito que o Lei seja a reencarnação desse imperador. Depois disso, vai começar a missão para o reino humano. Todos os alunos da academia viajarão por 10 dias. Os professores de mais alta patente demoraram apenas 2 dias para chegar no reino dos humanos. Quanto tempo será que eles vão demorar para chegar lá? O Anos, sendo poderoso como sempre, consegue chegar lá em apenas 1 segundo usando o teletransporte. E assim que ele chega nesse reino, todo mundo decide explorar a cidade, enquanto o Anos decide que vai explorar a Academia de Heróis. Chegando na cidade, ele percebe que tudo está muito calmo e pacífico. O herói Canon e ele conseguiram trazer paz para o mundo por um tempo. O Anos então começa a elogiar os olhos da Sasha, ela acaba ficando emocionada e perde o controle dos seus olhos, causando um grande terremoto na cidade. Mas o Anos ensina ela como controlar o poder dos seus olhos demoníacos da morte. Ela consegue se controlar e ela promete que vai usar os olhos para defender ele sempre que for preciso. Chegando então na Academia de Heróis, o Anos usa uma magia e abre as portas do castelo. Mas uma das professoras chega para impedir que eles entrem. Porém, o Anos revela que veio da Academia do Rei Demônio. Ela não esperava que eles chegassem tão rápidos. Assim que eles entram no castelo, o Anos se depara com a pintura do herói Canon, o herói dos humanos, o único humano capaz de bater de frente contra o Anos. O herói Canon é imortal porque ele tem 7 raízes diferentes, então não importa se ele morrer, ele sempre vai voltar à vida. A professora também revela que o herói Canon já reencarnou. Existem 4
4 reencarnações do herói Canon. Isso porque ele tem 7 raízes diferentes, e cada raiz reencarnou em um corpo diferente. Chega então uma das reencarnações do herói Canon, a primeira reencarnação, e esse é o Ledriano Canon. E também chega a terceira reencarnação do herói Canon, Laos Canon. Porém, só de ver, o Anos desacredita que eles realmente sejam a reencarnação do herói. Então uma das reencarnações decide atacar o Anos para provar o quanto ele é forte. Mas o Anos simplesmente pisca o olho e manda o suposto herói para longe. Ele simplesmente piscou, o poder dele está além da compreensão humana. Assim que o Anos se retira do castelo, o Anos tem certeza de que aqueles dois não passam de impostores. O herói Canon é tão poderoso quanto ele, e se eles realmente fossem a reencarnação do herói Canon, a luta teria sido um pouco diferente. Mas a professora pede para que o Anos esqueça do herói Canon que ele conhece, porque agora ele tá totalmente diferente. O herói Canon no passado foi assassinado por uma pessoa, e a professora não fala o nome de quem assassinou ele, mas ela sabe que foi um humano. O episódio 10 começa com os alunos chegando 10 dias depois na academia do herói. O Anos chegou na academia em questão de segundos usando o teleporte, e hoje é um dia em que a academia do Rei Demônio vai travar um grande duelo contra a academia do Rei dos Humanos. Todos os alunos da nobreza são completamente contra o Anos, por ele ser um uniforme branco. Ele nasceu como mestiço, e ninguém quer acreditar que o Rei Demônio é um mestiço. Por isso, ninguém acredita que ele seja o Lorde Demônio reencarnado. Com isso, todos os alunos se reúnem em uma sala e agora vai começar as aulas interacadêmicas. Será a escola do Lorde Demônio contra a escola do Grande Herói. Os professores chamam representantes de cada lado para demonstrar o seu poder, e o aluno Reveste Khan é chamado para um duelo contra uma das supostas reencarnações do herói Canon. Ele simplesmente cria uma espada mágica que corta tudo aquilo que toca, uma espada de poder sagrado. O Reveste então decide mostrar uma magia de demonização, mas a magia dele parece falhar, ele não consegue transformar o rato em um monstro, e todos os alunos da academia de heróis começam a rir da cara do Reveste, mas o Anos com seu imenso poder já sabia que eles estavam trapaceando. Usaram a magia para selar a magia dos demônios. O Anos então estrala o dedo e transforma o simples ratinho em um rato gigante demoníaco. Ele decide mostrar mais um pouco do seu poder e derrota todos eles com uma magia sagrada. Mesmo o Anos sendo um Lorde Demônio, ele consegue criar uma espada sagrada de altíssimo nível. Mesmo para um demônio, dominar as artes sagradas é muito fácil para ele. Os próprios alunos da academia de herói acreditam que o Anos seja a reencarnação do Lorde Demônio, mas os alunos de sua própria escola são contra esse tipo de pensamento. Eles não querem acreditar que o Rei Demônio da Tirania seja um mestiço. Depois disso, o Anos se reúne com um dos seus imperadores que está disfarçado como espião, colhendo informações e passando para o seu mestre. Ele percebeu que a Academia dos Heróis está atrás da espada Evas Mana, a única espada capaz de destruir o Anos, ou pelo menos colocar ele em uma hibernação por vários e vários anos. Com isso, a Sasha e a Misha chamam ele para dar uma volta pela cidade. Ele se encontra até com o próprio Lei, que estava se divertindo bastante com uma das fãs do Anos. Ele dá um colar de concha de presente para ela, e no outro dia, todas as garotas ficaram com inveja pelo presente que ela ganhou, mas ela decide não contar quem foi que deu esse presente para ela. E existe uma tradição com esse colar. Durante a guerra de 2000 anos atrás, um casal à beira da morte dividiu uma concha no meio e criou 2 colares. Isso era para garantir que ele encontrasse sua amada depois que reencarnasse. É uma linda história de amor, e dividir um colar desse é como se fosse uma proposta de casamento. Depois disso vai começar mais uma batalha, um duelo entre a escola do Rei Demônio e a escola dos heróis. O objetivo de cada time é criar uma estrutura embaixo da água, a estrutura que for destruída primeiro perde. Os alunos da nobreza não querem que o Anos entre nesse desafio, eles querem provar o seu próprio valor, e não entregar a batalha na mão dos uniformes brancos que são apenas mestiços. Então a professora decide mandar o time da nobreza para batalhar contra o time da reencarnação do lendário herói Canon. Os exames acadêmicos então começam, e o Reveste cria uma barreira mágica, e a professora revela que o Reveste é um cara bom, ele não gosta de machucar os outros, e ele odiava o ancestral fundador. Ele era muito fraco e não conseguia usar nenhuma magia direito, mas a professora fez ele acreditar que o ancestral fundador Rei Demônio da Tirania também era uma pessoa boa que só queria a paz acima de tudo, e foi aí que ele começou a ter admiração pelo seu ancestral. Ele então invoca um castelo inteiro embaixo d'água, mas a sua tropa não consegue usar magia, é como se alguma coisa estivesse bloqueando os poderes deles. Com isso, as tropas da Academia de Heróis já chegam atacando, e vai derrotando um por um da Academia do Rei Demônio facilmente. Os poderes demoníacos não estão funcionando embaixo dessa água, todos os alunos estão com os poderes enfraquecidos, mas o Anos já conseguiu se ligar em tudo o que estava acontecendo. Com seus olhos demoníacos ele conseguiu ver além de tudo que já tinha lá dentro. Ele empresta os olhos demoníacos para a professora e ela consegue enxergar um item mágico que está transformando toda a água em água benta. E isso é uma grande trapaça, porque enfraquece o clã demoníaco enquanto fortalece o clã sagrado, e isso tá totalmente fora das regras. O clã demoníaco tenta defender o castelo e eles ativam uma magia lendária de fogo, mas os alunos da Academia de Heróis conseguem se defender desse ataque e combinam em um ataque ainda mais poderoso que destrói o castelo inteiro por completo, além de sugar toda a magia de todos os alunos da Academia do Rei Demônio. Um deles cria uma espada sagrada e aniquila todos os alunos. A professora cogita em parar com o duelo, já que isso é uma grande responsabilidade, isso pode acabar causando a morte de algum aluno. Então o Anos, sendo muito poderoso, tira todos os alunos de uma vez de dentro da água. Todos eles foram derrotados
derrotados, mas foi tudo na base da trapaça. Eles sofreram cortes gravíssimos que não podem ser curados, uma magia muito perigosa que não deveria ter sido usada em um exame acadêmico. Mas o professor dos heróis não sabia que os alunos da Academia do Rei Demônio eram tão fracos. O Anos então decide curar todos eles, mas eles negam ajuda. Eles não querem ser curados por um mestiço, mas o Revesh reconhece por completo a força do Anos. Nesse momento, tudo que ele queria era ser tão poderoso quanto o Anos é. Mesmo ele odiando o Anos, ele pede a ajuda dele para derrotar a Academia dos Heróis. Ele cura todos os alunos e decide que agora vai para a segunda rodada. Enquanto todos eles estavam distraídos, o Anos lança um Joe Graze poderosíssimo em direção à água, e com um só golpe ele drenou completamente toda a água do rio. Agora eles não podem usar mais a vantagem do lago a favor deles. Todos vão lutar em um terreno limpo. Os alunos da Academia de Heróis estão empolgados. Eles estavam ansiosos para enfrentar alguém tão poderoso. E eles têm uma arma secreta, uma garotinha que ainda é um mistério, mas eles contam com ela para exterminar por completo a Academia do Lorde Demônio. No episódio 11, o Anos entrou no campo de batalha e invocou o Gize, e a Academia de Heróis acredita de verdade que ele seja a reencarnação do ancestral fundador. Mas eles possuem a habilidade Asla, a habilidade que foi criada para derrotar o Gize dos demônios. E uma voz na cabeça deles mandava eles matar todos os demônios. Depois disso, o Anos lançou um Joe Graze em direção a eles e eles defenderam com a habilidade Asla. E a garotinha que era a carta na manga cortou o Joe Graze completamente. Ela é uma das reencarnações do lendário herói Canon, e o Anos percebeu que ela é muito poderosa. O objetivo deles agora é destruir a barreira de Asla. A Misha decide invocar um castelo de defesa e o Anos vai proteger ela enquanto ela conclui o feitiço. Ela começa a criar várias fortalezas para defesa e também ataque, enquanto o Anos protege ela. Enquanto ela conclui a construção de todos os castelos, todas as supostas reencarnações do herói Canon vai pra cima do Anos. E essa garotinha se chama Zesha. Ela não fala, mas ela é muito habilidosa na arte da espada. Todo mundo decide atacar junto e eles acabam prendendo o Anos em uma espécie de corrente mágica, uma corrente antidemônio. Mas o Anos revida com Girazde, uma magia de raio negro que explode todos os heróis. A Zesha tenta cortar a cabeça dele, mas ele se esquiva, e o Anos percebe que a magia que eles estão usando não está vindo deles. Depois disso, cada lutador ficou separado. A Sasha foi lutar contra um dos heróis, o Lei também vai lutar contra outro dos heróis, e começa uma batalha insana de espada e explosão de poderes. A Sasha luta contra uma das reencarnações do herói Canon e ela rouba um amuleto sagrado que ele possui. Ele acaba pegando o amuleto sagrado de volta e tenta cortar ela no ar. Com isso, ela cai em uma armadilha, uma dimensão espiritual. Só que ele leva um dano absurdo, porque o amuleto sagrado que ele recuperou estava infestado de veneno. E como a Sasha também é muito poderosa, ela decide mostrar pra ele porque ela é chamada de bruxa da destruição. Ela usa os olhos da morte e o herói foi direto pro abismo da tortura. Enquanto isso, o Lei estava completamente preso em uma barreira mágica. Ele não podia se mover. O adversário dele invoca duas espadas vivas que têm cortes incuráveis. Mas de repente, o Lei arranca o braço dele com um único golpe. O rival dele regenera o braço em questão de segundos e o Lei pega a espada dele para usar contra ele. Demônios não são capazes de usar essa espada, mas o Lei consegue derrotar ele com um único golpe. As espadas não obedecem ele mais, agora elas são completamente leais ao próprio Lei. O Lei dá um corte de cima para baixo e finaliza o seu adversário. Agora o Anos vai enfrentar outra reencarnação do herói Canon. Ele usa uma magia que cria uma espada sagrada e a Zesha tenta pegar ele de surpresa, mas não adianta. Os cortes dela não conseguem alcançar a força e a velocidade do Anos em batalha. Sua defesa é impenetrável. Ele arremessa lá pra cima e derrota os dois completamente, mas eles decidem usar o último trunfo. Vão usar o Asla com força total e vão pegar emprestado o poder de mais de 10 milhões de pessoas. O Anos nunca viu ninguém usar o Asla com tanta potência, isso porque na era do herói Canon a cidade só tinha 100 mil pessoas. Agora tem mais de 10 milhões. Agora os dois têm poder o suficiente para derrotar o Anos. Eles conseguem quebrar as barreiras mágicas e defender os ataques dele, mas de uma forma muito curiosa, o Anos também consegue usar o Asla. Então ele propõe um duelo, 10 milhões de pessoas contra 8 do time dele. As fãs dele começam a cantar uma música pra ele e empresta todo o poder delas pra ele. Dessa forma, o Anos fica completamente invencível. Mesmo com 100 mil pessoas, o herói Canon conseguiu usar o Asla com poder total. Uma voz volta a falar na cabeça deles novamente, e essa voz tem poder para fazer lavagem cerebral em todo mundo. Tanto a Academia de Herói quanto a Academia do Lorde Demônio. Agora todo mundo quer matar o Anos a qualquer custo. A Zesha usa seu último trunfo, uma habilidade que vai explodir ela mesma com toda a energia vital. O objetivo dela é explodir o Anos junto com a sua raiz. Mas só dessa explosão de energia não foi o suficiente para derrotar ele. Mas a Zesha continua viva e usa o mesmo ataque mais uma vez. Porém o Anos consegue segurar a origem dela com as mãos e percebe que na verdade ela tá presa em um santuário e que a Zesha está sendo controlada. A Misha vai em direção ao santuário para liberar a Eleonore, mas o professor da Academia de Heróis ataca a Misha brutalmente. Ele abre a porta que guarda o poder da lendária espada que pode matar o Anos e ataca ela de diversas formas até a morte. Agora ele vai destruir a origem dela por completo. Mas o Anos apareceu no último momento e conseguiu salvar a Misha. Depois disso ele arrancou a alma do professor Diego e ele vai torturar o professor da Academia de Heróis até ele falar o que tá tramando. O Anos revive ele novamente e transforma ele em um monstro. Essa magia transforma a pessoa na verdadeira forma interior.
professor. É exatamente o professor Diego que está emitindo a voz que manda matar todos os demônios. O Anos fica enfurecido e destrói a origem do professor Diego com as próprias mãos. Dessa forma, ele nunca mais vai existir. É como se a existência dele fosse completamente apagada. Depois de curar a Misha, ele vai em direção a um santuário e lá tinha uma garotinha aprisionada. E essa é a Eleonore. E ela tem uma forte ligação com a Zesha. Ela é puramente feita de magia. No episódio 12, a Eleonore ainda estava presa dentro do santuário. E ela estava usando o poder para criar clones da Zesha de forma infinita. Toda vez que uma Zesha era destruída, outra trocava de lugar com ela. Mas como Anos é benevolente, ele usa os Olhos da Morte para livrar ela da sua prisão. E o Gizzy da cidade inteira é completamente desativado. Depois disso, a Eleonore revela que tudo isso é um plano do Jerga, um dos subordinados do herói Canon que odiava os demônios, e criou uma forma de recriar soldados para matar toda a raça dos demônios. Todo mundo acha que ao usar o Asla está sendo guiado pelo herói Canon, quando na verdade é a sede de vingança do Jerga. Por isso todo mundo odeia os demônios quando usa essa magia. Depois de uma longa conversa, o professor Diego chega no santuário. O professor Diego também é um clone criado por magia. Toda vez que ele é destruído, ele volta à vida. Assim que ele atacar o Anos, o santuário foi invadido pelos 3 imperadores do Anos. Os imperadores restantes, Medoin, Zorro e Eudora. Junto dos imperadores demônios estava o próprio Avos de Levia, que veio roubar a Evas Mana, uma espada que só pode ser empunhada pelo próprio herói Canon. Ele consegue usar a espada sem qualquer sacrifício. Então Diego ataca o Avos de Levia e ele cria um buraco negro que suga toda a magia, e também suga todos os inimigos em sua volta. Ele fica diante ao Anos e fala que é o rei demônio da tirania que veio destruir tudo. Então o Anos lança um Jill Graze, mas ele corta a magia do Anos sem quaisquer dificuldade. Depois disso ele se teleporta e vai embora. Alguns dias depois, o Diego, que sempre é ressuscitado após a morte, colocou toda a cidade dos humanos em estado de alerta. O rei demônio da tirania ressuscitou, e todo mundo acha que o rei demônio é o Avos de Levia, enquanto ele está juntando as tropas humanas para lutar contra os demônios. O próprio Avos de Levia também está juntando as tropas dos demônios para lutar contra os humanos. Parece que vai começar uma nova guerra, uma guerra entre humanos e demônios. Todo mundo fica muito feliz pela reencarnação do suposto ancestral fundador, enquanto Anos reúne todos os seus imperadores para lutar de igual para igual contra o Avos de Levia. Ninguém sabe qual é o poder dele, o que ele pode fazer, mas ele é forte o suficiente para manipular todos os imperadores do Anos. Depois disso, o Lei se encontra com a garota que lhe deu um colar de concha de presente, e ela tá com medo de que o Lei morra em combate. Parece que ela está apaixonada por ele, e o Lei acredita que já vivenciou guerras no passado, por isso ele tá calmo. O Lei acaba pegando uma parte do colar de concha para ele, e isso significa que cada um vai usar uma parte do colar. Ele promete que mesmo se morrer em combate, ele vai voltar para ela de alguma maneira. Depois disso, todas as tropas são alertadas, e vai começar a grande batalha, vai começar a grande guerra. A Academia do Lorde Demônio contra a Academia dos Heróis. O Diego reúne seu exército com milhares de clones, enquanto o Avos de Levia reúne todos os Cavaleiros das Sombras. Mas a Sasha e a Misha se juntam para deter uma das tropas. O Lei também se preparou para derrotar uma das tropas, e ele sozinho derrotou vários subordinados do Avos de Levia com sua espada. Enquanto isso, o Avos de Levia estava se protegendo em um castelo. O Anos carbonizou por completo várias tropas com seu Jill Graze. O Anos abre um caminho em linha reta só ao pisar no chão, e 3 dos 7 imperadores estavam vindo para cima dele. Os imperadores do Anos decidiu cuidar deles enquanto o Anos se teleportou diretamente pro castelo. Mas nessa hora, a garotinha fica desesperada porque o Lei desapareceu, enquanto os 3 imperadores haviam sido capturados. O Anos percebe que o Avos de Levia não está no castelo, mas ele consegue criar uma barreira mágica em volta do próprio Avos, para evitar que ele fuja para algum lugar. E agora vai começar o grande combate entre o Rei Demônio da Tirania e aquele que se passou por ele durante todos esses anos. O Avos então pega a espada do herói Canon e já vai para cima do Anos para derrotar ele com um só golpe. E foi no choque desse ataque que o Anos percebeu que na verdade o Avos de Levia é o próprio herói Canon reencarnado. Ele pega o colar de conchas que estava no pescoço dele, e esse foi o maior plot twist desse anime. O próprio Lei é o herói Canon disfarçado. Nas cenas pós-crédito desse episódio, a gente descobre também que o herói Canon foi assassinado pelo próprio Jerga no passado. Ele usou as suas 7 raízes para controlar os 7 imperadores do Anos. Mas como ele precisava ficar com uma raiz dentro dele, o Meleis foi o único imperador que não foi controlado. No episódio 13, o episódio final, a gente percebe que o herói Canon reencarnou no corpo de um demônio. Ele foi corrompido ao ver que o lado humano não queria paz, ele só queria destruir os demônios. Então ele usou a espada Evas Mana para anular completamente o destino, fazendo com que todo o destino fosse reescrito. O poder dessa espada fez todo mundo acreditar que o rei demônio da tirania era Avos de Levia, e todo mundo se esqueceu do Anos Voldgord. E agora o herói Canon quer a todo custo aniquilar todos os humanos e reinar como um novo Lorde Demônio. Ele percebeu que os humanos são feitos de puro ódio, e graças ao poder do Jerga, esse ódio cresceu ainda mais. Mas é claro que o Anos não vai deixar ele fazer isso. Eles começam a travar então uma dura batalha, ele vai pra cima do Anos, mas o Anos usa a magia Diagreas, que faz criar uma chuva de meteoros. Com isso, a primeira origem dele foi destruída. Depois ele usa mais uma magia que perfura o peito dele, destruindo a segunda origem. Com isso, o Anos usa um rio Endra, um rio de água negra que faz o herói Canon se afogar e perder a sua terceira origem. Ele tenta dar um
ataque surpresa do Anos, mas ele usa o Geograze com força total. Esse poder foi forte o suficiente para destruir todas as origens do herói Canon, restando apenas uma. Se essa última origem for destruída, ele simplesmente vai deixar de existir e nunca mais vai poder reviver. Só que o herói Canon tem o seu último, ele invoca mais uma espada, e os dois lutam em altíssima velocidade. O Anos lança mais um Geograze, mas o herói Canon consegue revidar todo esse ataque com sua espada. No fim, o Anos se entregou para a morte e deixou que o herói Canon perfurasse a origem dele. Ele se entregou simplesmente para fazer com que o herói Canon voltasse a ser ele mesmo e entendesse o motivo de toda essa guerra. Ele coloca o capacete do Avos para que ninguém descubra que o Lei é o herói Canon e também é o Avos de Levia. Ele deixou que o Lei se passasse pelo herói que derrotou o Lorde Demônio. Com isso, eles têm uma longa conversa, e essa conversa fez com que o Lei se arrependesse por completo de tudo o que ele fez. Afinal, o Lorde Demônio da Tirania é uma pessoa boa mesmo sendo um demônio. Todos os lados mandam todo mundo recuar, tanto o lado dos demônios quanto o lado dos humanos, porém o professor Diego ordenou que todos os clones se explodissem. Ele está sendo controlado pela vontade do Jerga. O Jerga era o antigo mestre do herói Canon e deixou sua sede de vingança contra os demônios vagando pela terra. O Jerga então cria um Asla gigantesco que suga toda a energia vital dos humanos. Com isso ele consegue invocar o próprio Jerga, e esse sim vai ser o boss final, o inimigo mais poderoso que eles vão enfrentar. A espada do herói Canon não pode ferir o Jerga, porque ele é puramente feito de magia sagrada. O Yves Necron então ajuda a Sasha e a Misha a usarem a lendária magia dos Necron, o Dino Dixis, que fez elas se fundirem e virar uma demônia ainda mais poderosa. Mas nem com isso elas são capazes de derrotar o Diego. Ele está muito mais poderoso do que o Rei Demônio da Tirania nesse momento. Ele emite um comando de autodestruição para que todas as Eshas sejam explodidas, mas o herói Canon dá um jeito de destruir e aprisionar todas elas, para que essa explosão seja contida. Mas isso não é o suficiente para parar a explosão. De repente então a explosão é contida, e foi contida justamente pelo Anos que voltou da morte. Ele conseguiu voltar da morte mesmo com a origem destruída, e isso foi graças a uma magia antiga, que permite que o usuário reviva se ele for atingido pelo mesmo golpe 2 vezes. Mas o Jerga decide usar o Asla mais uma vez, e drena por completo toda a alma dos humanos. Ele vai usar a energia de todos os humanos com força total contra o Anos. Ele não tá nem aí pros humanos mais, tudo que ele quer é poder para vencer todos os demônios. Ele se transforma então em um guerreiro com uma espada e armadura, e o herói Canon decide se juntar com o Lorde Demônio para derrotar o Jerga junto. Novamente acontece mais um combate insano, mas mesmo o Anos se juntando com o herói Canon não é o suficiente para parar o Jerga. Porém o Anos usa uma magia sagrada e pede o poder das suas fãs emprestado. Todas as fãs dele cantam uma música em sua homenagem e no fim do combate ele consegue reunir força o suficiente para derrotar o Jerga. Quando tudo parecia perdido, enquanto as fãs do Anos cantavam para ele, todos os demônios começaram a enxergar o Anos como o Rei Demônio da Tirania. Então todos emprestaram seu poder pro verdadeiro Lorde Demônio. No fim, o Lei cortou o Jerga no meio com a Evas Mana, isso porque o Jerga já não era mais um ser sagrado, e o Anos invocou a Deus Gate junto com a sua espada, que apaga a existência de tudo aquilo que toca. Junto com o herói Canon, os dois desferiram um golpe em conjunto que apagou o Jerga de toda a existência. No fim, a guerra foi duramente travada e o Anos conseguiu vencer o seu maior inimigo, e o mundo voltou a ter paz novamente, tanto o lado dos humanos quanto o lado dos demônios. Agora, seu melhor amigo é o próprio herói Canon. No fim, todo mundo aceitou o Anos como ancestral fundador, e assim que o Anos voltou para casa, seus pais ficaram orgulhosos por saber que ele trouxe uma nova garota para casa. Essa garota tem mais de 10 mil clones de Eshas, e a mãe dele acredita que as Eshas agora sejam netas dela. Com isso, o anime acaba e eu tô esperando ansiosamente para uma segunda temporada. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like porque ajuda muito, e me ajuda a trazer mais sagas incríveis como essa aqui no canal. Se inscreve aí também para ficar ligado nos próximos vídeos, e comenta aí embaixo qual a próxima saga que você quer ver aqui, hein? Então é isso, meu parceiro, o vídeo fica por aqui, falou e até a próxima.